Bom, pessoal, essa parte de equações químicas é uma parte essencial dentro do estudo de termoquímica, principalmente quando nós falamos da prova da SpaceX, tá? Quando nós falamos da equação química dentro da termoquímica, o que nós levamos em consideração? Nós levamos em consideração que a entalpia, né, de um elemento ou de uma substância, ela vai variar dependendo de alguns fatores que nós já vimos no último vídeo, tá? Então, se você não viu esse vídeo, clica no card, assiste esse vídeo que é importantíssimo para essa aula de hoje, beleza? Bom, essas condições seriam o estado físico, tá? Além do estado físico, nós teremos a pressão, a temperatura e a variedade alotrópica do elemento, ou seja, a sua forma alotrópica mais estável, aquela forma que a gente encontra em maior quantidade na natureza. Beleza? Bom, então numa equação termoquímica, nós vamos indicar o quê? Nós vamos indicar qual é o valor da variação da entalpia, nós indicamos também o seu estado físico, então é sólido, líquido, gasoso, ou ele está na forma aquosa também, quando está misturado com água, tá? Então você tem que dizer isso, ou também tem que dizer a forma alotrópica mais estável. Por exemplo, nós temos carbono, grafite e carbono, diamante. Se for carbono, grafite, nós botamos assim, carbono, grafite. Se for carbono, diamante, a gente escreve carbono, diamante, tá? A gente tem que indicar também a forma alotrópica mais estável, tá? Só daqueles elementos que têm essas formas alotrópicas mais conhecidas, tá? O que não tiver, você não precisa colocar. Bom, temos que indicar a temperatura, temos que indicar a pressão, tá? E o número de mols também é muito importante, o número de mols dentro da equação química. O número de mols dentro da equação química é aquele coeficiente estequiométrico, aquele número que vem antes ali de cada fórmula química, tá? Então, antes dos reagentes e produtos tem um número, aquilo é o número de mols, beleza? Vamos ver na prática como isso funciona. Nós temos aqui esse primeiro exemplo, onde nós temos o carbono grafite reagindo com oxigênio, formando CO2, tá? Aqui, pessoal, ficou faltando parênteses no carbono grafite aqui, ó. Então, deixa eu arrumar aqui. Tinha que estar entre parênteses, né? Então, só para vocês ficarem sabendo. Então, o carbono, como tem carbono grafite e carbono diamante, a gente geralmente escreve a sua forma alotrópica mais estável, que é o carbono grafite. O O2, a gente bota aqui o seu estado físico, G é gasoso, CO2 gasoso também, tá? Bom, isso dentro da equação química. Além disso, nós temos um númerozinho que eu falei com vocês que vem antes, ó. Esse número que vem antes é o número de mols, ou seja, é o coeficiente estequiométrico de cada átomo ou de cada substância que participa dessa equação química, dessa reação química. Beleza? Então, essa é a minha reação química. Eu vou até separar aqui, ó. Por quê? Porque aqui nós temos o valor de ΔH, tá? Ó, ΔH. O valor da variação da entalpia. Essa variação da entalpia é menos 3,94 kJ. Sempre que falarmos de entalpia, é em joules ou em quilojoules, tá? Ponto importante, pessoal, tá com sinal negativo. Eita, até tampou aqui o 3, né? Mas tá com sinal negativo aqui. Se tá com sinal negativo, qual é uma reação exotérmica ou uma reação endotérmica? Eu vou dar 5 segundinhos para vocês lembrarem aí. E aí, lembraram? Bom, sinal negativo é uma reação exotérmica, tá? Sempre que tiver com sinal negativo na variação da entalpia, é uma reação exotérmica, beleza? Bom, se você tem dúvida, novamente, clica no card, assiste o vídeo, tá? Para você não ficar perdido nessa aula, beleza? Bom, indicamos aqui também a temperatura, 25 graus Celsius, indicamos a pressão também, 1 atm, tá? Então, sempre que puder, indica todos esses fatores. Indica a pressão, indica a temperatura, fala qual é o valor da variação de entalpia, descreve o estado físico, a forma alotrópica mais estável e o número de mols, beleza? Isso é muito, muito importante, certo? Bom, só descrevi para vocês, tá? Mais ou menos o que é, então tá aqui bem descrito essa parte, né? Temperatura, número de mols, pressão, forma alotrópica mais estável, tá? É muito importante, beleza? E uma coisa que é interessante da gente lembrar é o seguinte: nós temos o carbono e o oxigênio como substâncias simples, como substâncias no seu estado padrão, na sua forma alotrópica mais estável. Dizendo isso, nós podemos relembrar a última aula e dizer que a entalpia tanto do carbono quanto do oxigênio são zero. A entalpia de uma substância padrão na sua forma alotrópica mais estável
ela é zero, beleza? Sempre uma substância simples também, tem que ser uma substância simples, beleza? Então isso é um ponto importante da gente lembrar, beleza? Bom, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Aqui eu já até deixei aqui detalhado, tá? Mas o que nós temos aqui? Nós temos essa equação aqui de NH3, tá? Sendo decomposto em N2 e em H2. São representados aqui, ó, os seus estados físicos, todos eles estão no estado gasoso. Está representado também, ó, o número de mols de cada composto, tá? Lembrando que você pode ter o número de mols fracionado, não tem problema nenhum, beleza? A variação da entalpia também está descrita aqui, mais 46,1 kJ. Pessoal, o sinal positivo aqui, ó, vai ser indicação de uma reação endotérmica. Se o sinal era negativo, era uma reação exotérmica, o sinal positivo é uma reação endotérmica, beleza? Bom, aqui não foi descrito a temperatura e a pressão, é obrigatório? É sempre bom, mas caso não tenha, você também não precisa descrever, tá? Caso não tenha, não apareceu na questão, você não precisa dizer qual é. Bom, a quantidade de energia liberada, e essa parte, pessoal, é uma parte muito importante, tá? Até deixei aqui um destaque dizendo a importância dessa parte daqui, porque isso aqui geralmente é cobrado na prova da SpaceX. Então, se tu vai fazer essa prova, esse é o momento de você prestar mais atenção nessa aula, beleza? Bom, aqui nós temos que a quantidade de energia liberada ou consumida ela é proporcional à quantidade das substâncias envolvidas. O que isso significa? Isso significa que aqui eu tenho a queima do do C3H8. Essa queima de C3H8 vai liberar exatamente 2046 kJ de energia, tá? Então a queima de 1 mol de C3H8 libera 2046 kJ de energia. Como eu sei isso? Olhando a equação química. Olha a equação química daqui. Olhando a equação química, nós podemos ver que nós temos exatamente 1 mol do C3H8. 1 mol de C3H8 está liberando. Por que está liberando e não absorvendo, por exemplo? Ele libera porque essa é uma reação exotérmica. Olha o sinalzinho negativo aqui. Sinal negativo indica que é uma reação exotérmica, então ele libera energia, tá certo? Então show! Então a queima de 1 mol de C3H8 vai liberar exatamente essa quantidade de energia, tá? Essa quantidade de energia. Mas nós falamos que a energia liberada ou consumida, tanto faz, ela é proporcional à quantidade das substâncias, ou seja, ao número de mols dela. Então, caso eu tivesse 2 mols de C3H8, o que aconteceria? Essa energia que eu tenho aqui, ó, ela seria exatamente o dobro, tá? Seria exatamente o dobro da que eu tenho. Se 1 mol libera 2046 kJ, 2 mols de C3H8 vai liberar exatamente o dobro, que no caso aqui seria 4080 ou 4092, né? Então aqui seria liberado 4082 kJ de energia, tá? Seria liberado exatamente 4082 kJ de energia. Ah, mas eu vou ter que fazer essa conta de cabeça? Pessoal, isso aqui é uma regra de 3 muito básica. Como é que vocês vão montar isso aqui? E eu tô falando porque isso aqui é como cai na prova da SpaceX. Cai exatamente assim, tá? É isso aqui que cai na prova da SpaceX. O que você vai botar? Você vai botar aqui 1 mol de C3H8, vai liberar exatamente 2046 kJ. Tá? Quando eu falo que vai liberar, eu não preciso indicar o sinal negativo, porque eu já estou falando que está liberando. Mas no resultado final você teria que botar que é sinal negativo, tá? Tem que lembrar que você está liberando energia, beleza? Bom, vou mudar aqui, não vou botar 2 não, vou botar aqui 10 mols. Se eu tivesse 10 mols de C3H8, o que aconteceria aqui? Seria exatamente X. Regra de 3 é multiplicação cruzada, pessoal. Multiplica cruzado. 10 vezes 2046 dá 20.460, beleza? Então você teria isso aqui, 10 vezes 2 daria 20.460, beleza? Igual, porque 1 vezes x, então aqui eu tenho 1 vezes x, 1 vezes x vai dar x, então x seria exatamente igual a 20.460 kJ
de energia que foram liberadas, tá? Então você sempre faz essa regra de 3, utiliza essa regra de 3 que você vai fazer qualquer questão de termoquímica na prova da SpaceX. É basicamente isso daqui. E não vale só por ser 3H8 não, tá, pessoal? Vou apagar aqui, vou dar uma pausa no vídeo, vou apagar e vou mostrar para vocês. Voltando, pessoal, o que eu quis dizer? Eu quis dizer o seguinte, ó. Não é só um mol de C3H8 que libera 2046 kJ, mas também 5 mols de O2 libera 2046. Então você poderia fazer essa relação com o oxigênio. Então eu botaria aqui 5 mols de O2, beleza? Porque agora eu estou falando de O2, libera exatamente 2046 kJ de energia. 2046 kJ de energia. E 10 mols de O2. Quanto que vai liberar? Vai liberar X, regra de 3, multiplica cruzado, tá? Então você teria que X é igual a 10 vezes 2046 dividido por 5, beleza? Isso aqui dividido por 5. Aí eu vou simplificar aqui, 10 dividido por 5 vai dar 2, beleza? Então aqui é 2 vezes 2046, dá exatamente 4.092 kJ de energia, tá? Vale pro O2 também, beleza? Então, não vale só pro C3H8, vale pro O2 também, vale pro CO2, vale pra água. Vou dar outra pausa e vou mostrar que também vale pros produtos, beleza? Ó, voltando. Agora, por exemplo, eu sei que para eu formar 3 mols de CO2, quanto de energia eu preciso? Eu preciso de 2046. Então eu botei aqui 3 mols de CO2, ó, 3 mols de CO2, por isso que eu botei 3, porque o 3 está na frente do CO2. 3 mols de CO2 tá para 2046. Então se eu quisesse formar 10 mols de CO2, eu botaria aqui X. Regra de 3 novamente, resolve isso daqui. Também vale para água. Eu quero botar água aqui, ó, água. 4 mols de água, mas aqui a água é 4 mols, por isso que eu estou botando aqui, tá? Ó, 4 mols de água. Para formar 4 mols de água, quanto que eu preciso de energia? 2046. Então 10 mols de água seria exatamente igual a X. Faz essa regra, essa multiplicação cruzada e você resolve, tá, pessoal? Não vou ficar resolvendo aqui porque senão vai ficar muito grande esse vídeo. Mas a ideia é sempre a mesma. Tanto nos reagentes quanto nos produtos, você sempre vai poder relacionar com a entalpia, com a variação da entalpia aqui, beleza? Isso é muito, muito importante, beleza?